Olá a todos. Na aula passada nós começamos o primeiro tópico de magnetismo, com força magnética. Vimos a definição de força magnética e suas implicações sobre uma carga tanto no vácuo quanto no meio material. No caso ali nós vimos através do efeito Hall. Vimos o conceito de linhas de campo magnético, dado por Michael Faraday. E encerramos com a parte de movimento circular uniforme. Então, agora na sequência, nós vamos trabalhar com o próximo ponto, que é a força magnética sobre um fio transportando corrente. Nesse caso, imaginemos aqui um fio transportando aqui uma corrente e ir para baixo. Se a gente adotar o sinal real dos portadores de carga, a força magnética defletora aponta para a direita, correto? E isso não muda se você adotar o sinal correto aqui, o sinal positivo para os portadores. Nós já vimos a partir do primeiro tópico de eletrodinâmica que isso não influencia em nada no nosso cálculo e nem na física aplicada. Então, para a gente não precisar se preocupar mais com o sinal dos portadores quando você está aplicando uma corrente no meio condutor, nós vamos escrever a expressão para a força magnética, que era escrita em termos da carga e velocidade, e vamos escrever em termos da corrente. Tá certo? Nesse caso, nós temos um campo magnético que está atuando dessa forma, que está provocando essa deflexão para a direita, sobre essa carga negativa. A expressão, então, que nós temos agora para a força magnética é QV vetorial B. Saindo da notação vetorial, você tem QV, B, seno de φ, onde o ângulo φ é o ângulo entre V e B. Para o nosso referencial, nós estamos colocando aqui eixo X, Y e Z. O eixo Y vertical e o eixo X horizontal. Como queremos escrever uma força magnética em termos de corrente elétrica, temos aqui a definição de corrente, I igual a dQdt. Se a gente conseguir medir direitinho a quantidade de cargas que atravessam aquele plano hipotético que nós já discutimos, no meio condutor, e o tempo que essas cargas atravessam aquele meio hipotético, podemos sair da notação diferencial por uma notação mais convencional, escrita em termos de delta. Então, delta Q sobre delta T, Q menos Q0. Q0 sendo o Q inicial, T menos T0, T0 sendo o tempo inicial. No instante em que você aciona o cronômetro, T igual a 0, T0 é igual a 0. Então, nenhuma carga atravessou o plano hipotético no meio condutor. Num tempo T qualquer, uma quantidade de Q qualquer atravessou. Então, I é igual a Q por T. Para a velocidade, como nós vimos ali, agora as cargas vão se locomover na vertical e para o nosso referencial ao longo do eixo Y, nós temos V igual a TY dt. Mesma ideia. Medindo a distância em que as partículas, que as cargas se deslocam e o tempo em que isso ocorre, nós podemos sair da notação diferencial para a notação em termos de delta. Delta Y por delta T. Temos Y menos Y0, T menos T0. Novamente, no instante inicial, quando você aciona o cronômetro, T0 é igual a 0 e as partículas estão saindo do referencial 0. Num tempo T qualquer, elas se deslocaram por uma distância L. Então, V é L por T. Como nós temos agora uma expressão para carga escrita em termos de corrente, a expressão da força era antes escrita em termos de carga, e carga também é escrita em termos de tempo, é só isolar o tempo daqui e substituir lá. Ou pega agora a expressão da carga, joga aqui, e a expressão da velocidade, joga aqui. FB igual a QVB seno φ. Os dois T's vão simplificar e nós temos ILB seno φ. O que sugere um produto vetorial, uma vez que força magnética ainda vai ser perpendicular ao plano formado por LB. Então agora, nós temos a expressão para força magnética escrita como FB vetor igual a IL vetorial B. Tá certo? Produto vetorial entre L e B. O sentido de L vai ser dado pelo sentido da corrente. Então, quando vocês forem usar a regra da mão direita lá, a ideia vai continuar sendo a mesma. No lugar de você fechar o vetor V em B, você vai fechar o vetor L em B, que o vetor L é o sentido da corrente. Tá ok? Se vocês quiserem usar aquela regra da mão esquerda, é a mesma ideia. Basta substituir onde o dedo médio, que era o teu V, agora vai ser L. Tudo bem?
Podemos reforçar essa fala com um exemplo do livro. Aqui nós temos o seguinte, a figura que eu vou mostrar ali logo abaixo para vocês mostra um comprimento de um fio com um arco central, colocado num campo magnético uniforme B, que aponta para fora do plano da figura. Sabendo-se que o fio transporta uma corrente I, ele pede que força magnética resultante F atua sobre ele. Então temos aqui o desenho que o livro sugere, um fio com um arco central de raio R, como vocês estão vendo aqui, e duas seções retas de comprimento L. Temos uma corrente elétrica percorrendo o fio assim, beleza? E temos um campo magnético externo atuando aí, apontando para fora, como vocês podem observar. Bom, para encontrar a força resultante, eu dividi esse fio em três regiões, região 1, 2 e 3, tá certo? Então eu vou calcular separadamente as forças sobre cada região e depois somá-las. Em outras palavras, eu vou usar, olha só, o princípio da sobreposição. Tá? Para o nosso referencial, eu tenho aqui x, y e z. Então, temos aí a somatória das forças, né? Os índices da somatória vão de 1 até 3, já que teremos três regiões e três forças assim atuando. A força magnética sobre um fio, como a gente acabou de encontrar, é FB igual a IL vetorial B. E para encontrar as forças, bom, é só para encontrar a direção e o sentido é fácil, é só usar a regra da mão direita. Se vocês pegarem o L, que está apontando aqui no sentido de I, com a mão direita, e pegar esse I e tentar fechar no sentido de B para fora, com a mão direita, você vai reparar que o seu dedão está apontando para baixo. Esse é a direção e sentido da força F1. Isso não muda para a força F3, estão vendo? Então você já sabe a direção e sentido da força F3. Elas apontam no sentido negativo, né, do eixo Y. Agora, quando a gente vai para a parte circular do fio, como nós não temos como calcular isso de forma direta, vamos fazer o que a gente sempre fez. Nossa estratégia vai ser então pegar um pedacinho do fio, né, um pedacinho de comprimento L aqui, ó, que a gente está chamando de DL. Tá? Esse vetor DL com esse campo B, com a regra da mão direita, você consegue enxergar que a força vai apontar para o centro desse arco circular. Tá? Como nós temos uma força apontando para o centro, isso sugere que essa força pode ser decomposta ao longo do eixo horizontal e do eixo vertical. Correto? O que sugere, então, um problema em duas dimensões. No entanto, eu peço que vocês considerem o seguinte. Imagina um eixo central aqui e você pegue um pedaço do mesmo tamanho, DL, né, do oposto e simétrico ao primeiro. Você vai ter um DL apontando para cá e uma força continuando a apontar para o centro. Então podemos decompor essa força aqui também nos eixos horizontais e verticais. Repara o que acontece ao longo do eixo horizontal. Nos dois casos, você terá forças na mesma direção em sentidos opostos, não é? De mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Então essas forças ao longo do eixo horizontal se simplificam. Mas olha o que acontece ao longo do eixo vertical. Você tem uma contribuição para baixo aqui e uma contribuição para baixo aqui. Então essas duas contribuições irão se somar. Tá ok? E se você aplicar isso em todo o arco circular, né, você vai ter todas as contribuições apontando para baixo. Então sabemos que a resultante, né, dessa força magnética aqui vai apontar no sentido negativo do eixo Y. Agora que já sabemos a direção e o sentido da força, vamos calcular o módulo da força resultante. Bom, a contribuição da parte reta daquele fio é a F1Y e a F3Y, né, que é ILB seno de 90. Seno de 90 porque você tem o teu L na horizontal, né, e o teu campo magnético está saindo do plano aqui do vídeo. Então, o ângulo de 90 é seno de 91. O teu F1Y vai ser ILB e o teu F3Y também. Já para a força F2Y, né, como nós temos esse ângulo θ aqui, nós podemos escrever essa componente em termos desse ângulo como dF2 seno de θ. Correto? Essa componente dF2y aqui. Que foi o que fizemos aqui. Ó. Então, dF2y vai ser
df2 seno de θ. Onde df2 nós sabemos quem que é I dlb, seno do ângulo entre o L e o B. O ângulo entre L e B continua sendo 90 graus, não é? O ângulo φ aqui, que é o ângulo entre L e B, é 90. Seno de 90 é 1, né? A gente simplifica aqui. Aí você tem o seno de θ, que é o ângulo entre a componente e a força df2. Integra dos dois lados, né? Então temos integral de df2 igual a idlb seno de θ, né? Com os limites de integração variando de um L0 inicial até um L final. Integral de df2y é f2y, o i é constante, né? Não tem nenhum nó ali naquele fio, e o b também. Então os dois termos podemos tirar da integral. E aí sobrou seno de θ dl. Temos duas variáveis aqui no nosso integrando. Mas é fácil, né, relacionar essas duas variáveis, uma vez que a gente sabe escrever variáveis lineares em termos das angulares, né, que nós aprendemos lá em Física 1. L igual a Rθ. Tem uma derivada de L aqui, tem que aparecer uma aqui. Deriva esse cara. Usando a regra da cadeia, você vai ter dl igual a Rθ mais θ dr. Como o raio é constante, derivada de uma constante é zero, dl é igual a r dθ. Substituir esse termo aqui, e a integral fica assim, seno de θ r dθ. Agora mudamos a variável de integração, mudamos os limites também. O r pode sair da integral, como eu fiz aqui, e o ângulo, como é um meio círculo, né, vai ser de 0 a 180. A integral de seno é menos cosseno, né, tá o sinal negativo aqui, e aí basta substituir os limites de integração no resultado. Você vai ter menos IRB, que vai ser cosseno de π, que é menos 1, menos cosseno de 0, que é 1. Então, nosso F2y é igual a 2i RB. Assim, voltando à expressão do princípio da superposição para a força magnética, que nós estávamos escrevendo ela na forma vetorial, como só temos componente ao longo do eixo y, vamos sair dessa notação vetorial e escrever em termos dessa componente. Então, nós temos que o nosso FBY aqui, que é o resultante. Os i's da somatória não mudam, né? É de 1 até 3, porque nós temos 3 regiões, 3 contribuições. FYI. Então vai ser menos F1y, menos F2y, menos F3y, que nós já encontramos os módulos de cada uma delas, lá em cima. Basta substituir cada uma delas aqui, né? F1y e F3y são iguais, né? Era ILB. E o F2y nós acabamos de encontrar, que é 2IRB. Substituindo nessa equação todas elas, você vai ter menos ILB, que dá menos 2ILB, menos 2IRB. Podemos deixar o 2i e o b em evidência. Fica 2i, L mais R, B. Para escrever na forma vetorial, basta multiplicar pelo vetor correspondente, já que só temos uma direção correspondente para a força, que é ao longo do eixo y. Aí temos FBY e y, menos 2i, L mais R, B e y. A contração de notação dessa componente com a direção te dá o FB vetor, que você está escrevendo, que a gente escreveu aqui. Ó. Então, FB é igual a menos 2i, L mais RB e y. Beleza? Bom, então agora que sabemos encontrar a força magnética sobre um fio, né, a sequência natural, o próximo ponto aqui, torque sobre uma bobina que está transportando uma corrente. Uma espira é um caminho condutor fechado. Uma bobina, né, é um conjunto de espiras. Olha esse desenho aqui. Ó. Nós temos uma espira retangular, né, um caminho fechado retangular, e ela está imersa na região de um campo magnético B que está entrando no plano do vídeo. A espira circular tem um comprimento A, né, e uma largura B. E tem uma corrente percorrendo essa espira no sentido horário. Usando a regra da mão direita, ou da mão esquerda, como preferirem, vocês vão perceber que a força magnética F1 apontará para cima. Né? Basta você fechar com os seus dedos, né, o L para dentro do vídeo, né, e você vai ver que o seu dedão aponta para cima, que no caso é F1.
Faça a mesma coisa com as demais, né, com as demais partes aqui da tua espira. Você vai ver aqui, ó, F2 aponta para a direita, F3 aponta para baixo e F4 aponta para a esquerda. Nesse caso, como vocês podem ver, a força resultante ao longo do eixo horizontal vai ser zero e ao longo do eixo vertical também. Isso significa que nós não temos torque, né, desse campo atuando aí sobre essa espira. No entanto, eu peço que vocês considerem o seguinte. Eu vou pedir uma atenção bem especial nesse caso. Eu quero que vocês imaginem que vocês vão pegar essa espira e vão, olha só, girar ela para um ângulo de θ ao longo desse eixo aqui, um ângulo pequeno, tá bom? E depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês peguem todo o sistema e girem ele 90 graus. Eu sei que não é tão simples de imaginar, de fazer isso aqui pelo vídeo, né? Mas tentem fazer isso, tá certo? Pega esse ponto aqui, tira ele, imagine como ele está saindo um pouco do quadro aqui, né? Girando no ângulo de θ, e depois você pega todo o sistema e gira 90 graus assim, tá certo? Usando a tua mão direita, você vai girar no sentido horário, tá? Quando você faz isso, esse desenho vai ficar assim. Tentem enxergar o que aconteceu, tá vendo? O campo B que estava apontando para dentro, agora está apontando para a direita. E vocês agora vão enxergar esse lado da espira aqui, ó. Esse lado em que mostra a largura B, que eu desenhei aqui. Tá? Agora vamos lá. Vamos tentar imaginar como é que fica as forças nesse caso. Se você usar a regra da mão direita ou da mão esquerda, vocês vão conseguir perceber que agora, olha só, a corrente está saindo. Tá vendo? Desse trecho aqui do fio, desse trecho de comprimento A. Né? E se ela está saindo e você tentar fechar com os seus dedos o L na direção de B para a direita, com a mão direita você vai perceber que o teu dedão vai estar apontando para cima. Então nós temos aí, ó, a força F1 apontando para cima. Se você fizer a mesma coisa com a força F3, só que agora, olha só, a corrente está para dentro, então o teu L vai estar apontando para dentro, e quando você for fechar o L em B, você vai perceber que a tua força F3 apontará para baixo. Agora F1, né, e F3 formam um ângulo em relação a esse eixo, né, correspondente à largura da espira, que eu estou chamando de θ. As forças F2 e F4, que vocês tinham vindo aqui, uma vai apontar para dentro e uma vai apontar para fora. Isso não vai mudar. Né? E elas vão se cancelar. Ok? Como que nós vamos encontrar então o torque resultante? Bom, repare que agora nós temos dois torques atuando ali, em dois trechos, né, da nossa espira. Esse trecho de comprimento A aqui, que seria correspondente a esse aqui de cima, e o da F3 aqui, correspondente ao comprimento A desse trecho de baixo. Bom, tanto essa força quanto essa força, né, tenta fazer com que essa espira ela gire em que sentido? No sentido horário. Certo? Se você imaginar essa força puxando para cá e essa para cá, a espira faz isso. Opa, essa espira vai girar assim. Né? Então nós temos dois torques. Sabemos, inclusive, para onde apontam os dois torques. Né? O sentido dos dois torques aponta para dentro do vídeo. Então vamos usar o princípio da superposição, né? Torque somatória, né, dos torques magnéticos, né? Onde nós temos o índice da somatória de 1 até 2, já que só temos 2. Vai ser menos torque 1 menos torque 3. Ou menos, né, porque vocês sabem, né, que para as variáveis angulares, né, o sentido de rotação horário é negativo. Mas como estamos interessados em encontrar o módulo do torque, então, e os dois torques têm o mesmo sentido, né, e o mesmo módulo, com a mesma direção, para dentro do plano do vídeo, eu vou somar os dois, que é igual a 2 torque 1. A definição que vocês tinham visto para torque, né, temos a definição matemática, né, vocês devem lembrar que era essa daqui, né, torque igual a R1 vetorial F1. Né, torque 1 igual a R1 vetorial F1. Podemos sair da notação vetorial escrevendo em termos do ângulo entre R e F. Né, no caso, o ângulo θ, que está aqui no desenho. Então, torque 1 igual a R1 é F1 seno de θ. Bom, F1 você sabe escrever. É a força magnética sobre a seção
do comprimento do fio A, né? Que seria IAB seno de φ. Né? Já que o L, no nosso caso agora, tem comprimento A, tá vendo? Então agora nós temos ali, ó, o F1 vai ser IAB seno de φ, onde o φ é 90 graus. O φ é o ângulo de 90 graus, o ângulo entre A e B. Esse ângulo aqui, olha só, continua sendo 90. O teu A aqui está apontando para dentro e o teu B está apontando para a direita. O teu A está apontando para fora e o teu B está apontando para a direita. Então o ângulo é 90. Tá? E o R1, né, é a distância entre o ponto de a força está sendo aplicada e o centro do eixo de rotação. O eixo de rotação é esse pontinho aqui, né? Então, essa distância aqui é B sobre 2. Que eu estou colocando aqui. Tranquilo? Bom, reescrevendo essa expressão aqui dessa forma, você vai ter um meio de IAB B seno θ. Eu deixei destacado Azinho vezes Bzinho. Azinho vezes Bzinho nada mais é do que a área da espira retangular. Então agora eu posso reescrever a expressão para o torque como um meio de IAB seno θ. Então eu tenho o torque 1. Como o torque magnético era a soma, né, dos dois torques, né, do torque 1 e do torque 3, a gente chama de 2 torque 1, substituo essa expressão aqui, eu fico que o torque magnético é IAB seno θ. Isso aqui, né, no caso, para uma espira. Se você tiver várias espiras, né, concêntricas ali, todas no mesmo plano, basta multiplicar pelo número n, que representa o número de espiras que eu fiz aqui. Tá? Então aqui temos uma expressão para o torque magnético. Como nós temos aqui o ângulo seno de θ, e o torque vai ser também um vetor perpendicular ao plano formado entre A e B, isso sugere um produto vetorial, né, escrito dessa forma aqui. O vetor A está aqui, ó. Ele é um vetor que é perpendicular ao plano da espira, né? Como vocês viram, né? Usando a regra da mão direita, com os seus dedos circulando no sentido da corrente, você tem o vetor A. Olha só, perpendicular à espira e formando o mesmo ângulo θ que vocês tinham aqui. Tá? Então tá aí, olha só, uma expressão para o torque magnético sobre a bobina. O próximo ponto, né, é o do dipolo magnético. Nesse caso, nós temos aqui novamente a expressão para o torque igual a NA vetorial B. Né? O termo destacado presente nessa equação é o que nós conhecemos como momento de dipolo magnético, NI A vetor, ou seja, o vetor MB, né, é paralelo ao vetor A, daquela que nós tínhamos visto aqui, né, da espira que nós estávamos trabalhando, beleza? E a definição de momento, né, nós já discutimos isso em Física 1, para momento linear e momento angular, e também já discutimos em Física 3 com o momento de dipolo magnético, momento de dipolo elétrico. Para o caso do momento de dipolo magnético, a ideia é parecida. Tá? Seria então a tendência, eu vou usar essa palavra tendência com certo cuidado, né? É mais no sentido de uma situação de inércia desse vetor em relação ao vetor B. Tá? Seria a tendência, então, vamos dizer assim, a esse vetor se alinhar com o campo magnético, né? Ou permanecer em seu estado, caso o campo magnético queira desalinhá-lo. No sistema internacional, a unidade de medida é dada por Joule por Tesla. E aí, substituindo o MB agora nessa expressão, né, nessa parte destacada, podemos reescrever a expressão do torque assim. Torque magnético igual a MB vetorial B. Ou seja, torque ainda, né, é um resultado de um produto vetorial entre esses dois vetores, por isso ele é perpendicular ao plano formado por MB e B. Nós podemos inclusive encontrar o trabalho, né, que podemos realizar ao rotacionar essa espira aqui, né, do ângulo θ até, por exemplo, deixar ela na horizontal. Como nós temos agora o trabalho realizado por grandezas angulares, né, ela é escrita dessa forma, né, vocês viram isso em Física 1. Vamos sair da notação vetorial aqui, né, escrever o torque em termos do ângulo entre MB e B, né, e podemos reescrever essa primeira equação dessa forma. Então, os limites de integração então serão de θ até π sobre 2. Né? Θ seria essa
essa posição onde ela se encontra agora, né? E π sub 2 seria deixar ela na horizontal. O trabalho para realizar isso seria então πbb, que são constantes, né? Podemos tirar da integral, e aí ficou seno de θ de θ. Integral de seno é menos cosseno, né? Onde o menos já está aqui. Basta substituir os limites de integração aqui no resultado da integral. E temos uma expressão de μb igual a, trabalho igual a μb vezes b cosseno θ. Como o μb e o b são dois vetores com a mesma origem, onde você pode projetar um sobre o outro, isso gera um produto escalar, né, entre esses dois vetores. E por isso, podemos escrever o trabalho dessa forma. Trabalho igual a μb e escalar b. Podemos também encontrar uma expressão para a energia potencial magnética, né? Ou seja, a energia potencial magnética armazenada entre o campo magnético externo e o campo magnético gerado pela corrente, usando a expressão para conservação de energia e o teorema do trabalho de energia cinética. Isolando ΔU nessa expressão, temos ΔU igual a menos ΔK, né? E substituindo o teorema do trabalho de energia cinética aqui, nós temos ΔU igual a menos trabalho. Né? ΔU igual a um final menos inicial, considerando o inicial igual a zero, ou seja, nenhum trabalho ainda foi realizado para armazenar energia potencial entre o campo externo e o campo gerado pela corrente. Temos o F igual a menos trabalho. Substituindo a expressão do trabalho aqui, podemos escrever uma forma para a energia potencial magnética escrita como menos μb e escalar b. Tá certo? Então essa aqui é a expressão para a energia potencial magnética, né, que tem origem no trabalho que nós realizamos ao rotacionar a espira. O último ponto desse tópico, descoberta do elétron, né, que é devido ao Joseph John Thomson, em 1897, né, o JJ Thomson. Antes dos primeiros televisores de tubos de raios catódicos aparecerem, né, nas nossas casas, esses tubos, basicamente você só encontrava eles em laboratório. Aqui tem um diagrama de um tubo desse. Nós temos aqui um filamento, né, ligado aqui a uma fonte. Nós temos uma bomba que gera vácuo nessa região aqui, né, e uma tela. Então você faz vácuo nessa região, o filamento aquece o gás que está aqui, né, e essa diferença de potencial acelera o elétron para dentro dessa região, onde nós temos campos cruzados, campo elétrico e campo magnético cruzado. E aí, com o controle desses campos elétrico e magnético, você pode controlar a deflexão do feixe aqui na tela, certo? A mágica, vamos dizer assim, acontece dentro dessa região aqui. Nós já estudamos, né, quando ocorreram os efeitos sobre as cargas elétricas positivas e negativas, né, tanto do ponto de vista do campo elétrico quanto do campo magnético. Se você tem aqui uma carga positiva, né, que se locomove ao longo desse eixo horizontal, para a direita, nós temos um campo elétrico apontando para baixo, então temos uma força elétrica apontando para baixo, certo? E se você usar a regra da mão direita, é fácil notar que você terá uma força magnética apontando para cima. Então, como eu falei para vocês, o controle entre essas duas forças, né, controla a deflexão do feixe, né, o que vai montar uma imagem aqui na tela. Para a carga negativa, a mesma coisa, só que agora, nesse caso, se o campo está para baixo, a força está na mesma direção, mas em sentido oposto, apontando para cima. E a força magnética é a mesma coisa, agora ela aponta para baixo. Quando o Thomson ele realizou esse experimento e ele descobriu o elétron, ele descobriu uma partícula que ele chamou de corpúsculo, que na época era cerca de 1000 vezes mais leve que o átomo mais leve conhecido, que no caso era o átomo de hidrogênio. Aí ele falou, poxa vida, o átomo até então era a menor partícula que se tinha conhecimento. Com esse experimento ele encontrou algo muito menor, muito mais leve. E aí, né, foi o pontapé inicial, né, para todo um estudo que veio logo depois a respeito das subpartículas, né, das partículas subatômicas. Ele descobriu o elétron. Vocês viram que, independente se a carga for positiva ou negativa, né, você vai ter forças na mesma direção
e sentidos opostos. Da forma como eu coloquei o esquema aqui, né, com a diferença de potencial, quando esse filamento aquece esse gás, aqui teria que estar carregado positivamente e esse lado negativamente, para o elétron sair acelerado aqui apontando para a direita. Por que ele descobriu o elétron e não descobriu o próton? Bom, para tirar o elétron de dentro do átomo, né, do átomo, da eletrosfera, na verdade você não precisa de tanta energia para fazer isso. Agora, para tirar o próton do núcleo, aí você precisaria de muita energia. Se esse experimento permitisse que ele tirasse o próton do núcleo, ele faria uma fissão nuclear. Né? Nesse caso, ele não descobriria o próton, ele descobriria a morte, né? Porque ele explodiria o experimento dele, ele explodiria os colegas do lado, ele se explodiria, né? Ele explodiria tudo que está ao redor. Então, por sorte, ele só descobriu o elétron, certo? Agora, brincadeira essa parte, como que ele conseguiu realizar essa façanha? Bom, ele usou esse experimento, né, do tubo de raios catódicos e determinou uma relação entre a massa e a carga do elétron, né, que até então ele chamava de corpúsculo, mas eu vou chamar de elétron porque já é do conhecimento comum. Ele fez isso, né, realizando um procedimento que eu vou descrever ele aqui para vocês. Então, eu vou fazer esse procedimento e eu coloquei ele aqui de 3 cores. Uma parte preta, como vocês estão vendo, a primeira parte, uma parte em vermelho e uma parte em azul, tá certo? Então a primeira parte é fazer o campo elétrico e o campo magnético igual a zero e marcar onde que o feixe atinge a tela. Nesse caso, se você não tem campo elétrico e magnético aqui, né, os feixes vão seguir na horizontal sem sofrer deflexão e vão formar um pixel luminoso aqui na tela. Tá? Então essa é a primeira parte do experimento que eu fiz aqui de preto. E aqui nesse caso, só imagine aqui que só tenha o desenho a parte preta, tá? Esquece por enquanto a parte vermelha. O feixe está andando aqui ao longo do eixo X e ele acertou esse ponto da tela aqui, tá? Que eu chamei de Y0. Tá ok? Segunda parte agora. Liga o campo elétrico e tenta medir a deflexão sofrida pelo feixe. Agora a parte em vermelho, você ligou o campo elétrico, que é essa parte vermelha aqui, né? E como é um elétron, né, a tendência é que a deflexão corra para cima, já que a carga negativa aqui vai ser atraída pela distribuição de carga positiva, né, presente nessa placa e repelida pela negativa aqui. Você tem uma força eletrostática para cima. Então daí, por causa dessa deflexão, você vai ter o segundo ponto para marcar aqui, que é o ponto Y, que está a uma distância d do ponto inicial y0. Nesse caso, nós temos um problema de força, e o primeiro passo é montar um diagrama de força que já está montado aqui, como eu fiz aqui. Somatória de força igual a MA, o índice da somatória vai de 1 até 1, só temos uma força atuando, né? Vamos desprezar no primeiro momento a força-peso, porque ela é muito insignificante comparada com as demais que estão atuando em 1. Como só temos força atuando ao longo do eixo vertical, que para o nosso referencial é o Y, podemos sair da notação vetorial e escrever em termos desse eixo. Então, somatória de forças igual a MAY, né? Onde a aceleração também aponta para cima. Então, você tem FE igual a MAY, né? A expressão para a força eletrostática nós já conhecemos, né? Escrita em termos da lei de Coulomb, né? Pelo campo elétrico é QE, né? E aí temos QE igual a MAY. E aqui temos uma relação entre a massa e a carga, né, do elétron igual a E sobre a Y. O A ainda nós não conhecemos, certo? Mas nós podemos determiná-lo pelas equações da cinemática que nós já trabalhamos lá em Física 1. Temos aqui o y menos y0 igual a v0yt mais 1 meio de ayt quadrado. Como inicialmente o feixe estava se locomovendo apenas ao longo do eixo horizontal, você não tem velocidade ao longo do eixo y, por isso aqui ela é igual a zero. E o primeiro ponto que nós tínhamos marcado para o nosso referencial y0 era o zero, lembra? E o ponto final da deflexão era d.
Agora, isolando o AY, você vai ter que AD igual a 1 meio de AYT quadrado, né? Reescrevendo essa equação aqui, e isola o AY assim. O D nós conseguimos medir, né? Só que aí nós temos o tempo que ele demora, né, para fazer aquela deflexão. Como a partícula não está sob efeito de uma aceleração ao longo do eixo horizontal, temos da cinemática essa equação aqui, V igual a ΔX ΔT. X menos x0, t menos t0. No instante em que a partícula entrou naquela região do campo elétrico, t igual a 0 e x era igual a 0. Num tempo t qualquer, ela percorreu toda aquela distância L, né, marcada aqui no desenho, ok? Até a tela. Então, V igual a L sobre t. Isolando t e substituindo na expressão aqui para a aceleração, podemos escrever a aceleração no eixo y como 2d e quadrado sobre L quadrado. Substitui o AY aqui na expressão para a relação entre a massa e a carga do elétron. E temos m sub q igual a L quadrado sobre 2ev quadrado. Mas ainda, né, resta um problema. Né? E essa velocidade aqui? Qual que é a velocidade com que o elétron está se locomovendo para a direita lá no tubo de raios catódicos? Para isso que temos aí, olha só, para poder facilitar a nossa vida, a terceira e última parte do procedimento. Agora nós vamos ligar o campo magnético e ajustar o feixe para a posição inicial, E igual a B, que é igual a 0. Ou seja, quando você ligar o campo magnético, nós já vimos aqui que você terá forças na mesma direção em sentidos opostos, né? Em relação a uma força sobre a outra, né? A força elétrica sobre a força magnética. Então, quando você ligar o campo magnético, você vai ter força elétrica para cima, força magnética para baixo, né? E a partícula negativa que anda para a direita com a velocidade v. É um problema de força, segundo a lei de Newton, somatória de força igual a ma. Agora os índices vão de 1 até 2, né? Agora eu vou fazer o procedimento aqui em azul, como estava escrito lá. Como as forças que estão atuando estão somente ao longo do eixo vertical, vou escrever em termos desse eixo, né, que é o eixo y. Os índices da somatória não mudam. Somatória de forças igual μ de 1 até 2. E como agora a partícula vai se locomover sem sofrer deflexão, ela não é acelerada ao longo do eixo y, somatória de força igual a 0. Aí temos F menos Fb, como você pode ver aqui, igual a 0. Fe igual a Fb. Fe nós conhecemos, é Q vezes Z. Fb é QVB seno θ, né? Os dois Q's simplificam. Nesse caso, como você pode ver, ó, o ângulo entre o V e o B é 90 graus. Né? O V está para cá e o B está para dentro. Seno de θ igual a 1. E só no V. V igual a E sobre B. E aí é só substituir essa velocidade aqui na relação entre massa e carga do elétron. Bem aqui. Então nós temos m sub q igual a el quadrado menos 2dv quadrado. Substituindo esse v aqui, você tem essa equação, onde é possível simplificar o campo elétrico no numerador com o quadrado do campo elétrico no denominador. O que permite, olha só, escrever uma relação entre a massa e a carga do elétron, escrito assim: v quadrado, L quadrado sobre 2D vezes Z. Né? Essa foi uma relação que o Thomson alcançou. E com ela, na época, né, ele encontrou que o corpúsculo, como ele chamava, era cerca de 1000 vezes mais leve que o átomo mais leve conhecido, que no caso era o átomo de hidrogênio. Né? Cálculos mais atualizados, né, mostraram que essa diferença é cerca de 1836 vezes, né, mais leve que o átomo de hidrogênio. Agora, olha só essa relação. A carga elementar do elétron, né, ou carga positiva, negativa de próton, né, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se ele subjogasse esse Q para cá, né, passasse multiplicando, ele encontraria a própria massa do elétron. Por que ele já não fez isso?
Porque, como eu falei para vocês, isso aqui aconteceu, né, em 1897. O Robert Millikan, que determinou a carga, né, para o elétron, ele conseguiu fazer isso entre 1910 e 1913. Então, essa era a informação que o Thomson tinha. Ele conseguia isolar essas duas variáveis que ele não conhecia, que ninguém conhecia. A massa e a carga. Se ele conhecesse a carga, ele já determinava a massa. Beleza, pessoal? Bem inteligente no JJ Thomson. Como vocês viram nessa aula, eu fiz aí com vocês alguns exemplos. Há mais exemplos para fazer no livro e eu peço que vocês também os façam. Tá certo? Essa aula então fica por aqui e até a próxima.